Então tá, gente. Então, hoje, na nossa aula de pneumática hidráulica, de acordo com o nosso cronograma, a gente vai estar fazendo análise de sistemas hidráulicos e sistemas eletrohidráulicos, né? Então, essa é a nossa última aula que envolve o assunto de hidráulica, antes de a gente começar a nossa matéria focar mais para o lado da pneumática, né? Então, da mesma forma, na pneumática, a gente vai ver alguns conceitos iniciais e depois a gente vai ver também análise de circuitos e tal, de sistemas pneumáticos, né? Mas vamos, então, fechar essa parte de hidráulica com a aula de hoje. E essa semana eu devo estar subindo uma lista de exercícios que vai contemplar todos esses conteúdos de hidráulica que foram passados nas últimas semanas. A aula de hoje vai ser, de novo, uma aula de exercícios. E aí, essa aula é um pouco diferente do que a aula anterior, então eu vou dar um tempo para vocês estarem resolvendo os exercícios e depois a gente faz a resolução deles juntos. Essa aula vai ser similar como vai ser cobrado isso aqui no futuro, né? Então, bom, vocês vão ver aqui, eu vou explicando. Então, a aula da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre alguns dos últimos componentes lá, que seriam os limitadores e reguladores de pressão hidráulica. A gente viu um pouco sobre os conceitos de eletromagnetismo, solenoide, mais especificamente os sistemas eletrohidráulicos, né? Então, se vocês se recordam lá, a gente tem uma válvula hidráulica, né? Com as flechinhas lá, do jeito que tem que ser e tal. Tem vários tipos de válvulas. E aí, nos nossos sistemas eletrohidráulicos, eu tenho um solenoide que vai estar fazendo a comutação dessa válvula. Então, esse foi o que a gente viu na última aula. Espera que alguém falou alguma coisa, né? Não, hoje não vai ser cálculo. Hoje é desenho. A gente precisa do caderno. O ideal seria uma régua para a gente desenhar os nossos circuitos, tanto hidráulicos quanto eletrohidráulicos. Então, vai ter os dois tipos aqui. Então, o ideal é uma folha branca, até sem as linhas, né? Fica melhor, mas não vai ter nenhum cálculo para ser feito. Então, esse tipo de assunto vai ser cobrado da forma como eu vou passar hoje. Então, pelo menos aqui, né, o projeto de um sistema hidráulico, como está aqui, não tem cálculo. Talvez tenha alguma outra coisa lá no futuro, mas aqui, como está na aula de hoje, não vai ter nenhuma conta. Então, essa aula é a aula de fazer a análise de circuitos hidráulicos e eletrohidráulicos. Então, aqui está o primeiro exercício. Um dispositivo controla a abertura e o fechamento de uma porta de um forno, utilizando um cilindro hidráulico de dupla ação. Desenvolver um circuito hidráulico para comandar o fechamento e a abertura total ou parcial da porta. Então, eu vou ensinar vocês como retirar esses conteúdos da questão, né? Então, a questão já está falando que é um cilindro hidráulico de dupla ação. Então, a gente vai usar esse tipo de cilindro. Ele quer um circuito hidráulico para comandar o fechamento e a abertura total ou parcial da porta, ou seja, quando eu estou acionando o meu cilindro, quando eu paro de fazer o acionamento dele, eu tenho que conseguir parar ele onde ele está. Então, se ele estiver aberto só meio, é para ficar aberto só meio, não é para ir até o fim, né? E aqui no lateral esquerdo, não sei se está todo mundo conseguindo ver aí, o meu medo era que isso aqui ficasse muito pequeno, mas eu acho que está todo mundo vendo, né? Então, aqui tem alguns componentes hidráulicos que eu posso estar utilizando para estar fazendo esse exercício aqui. Então, quando isso for cobrado em prova, vai ser da mesma forma. Os componentes vão estar na prova, né? Junto lá com o formulário, se tiver. E esses componentes aqui vão acompanhar todos os exercícios que vai ser desenvolvido hoje. Então, eu não vou usar todos esses componentes para esse exercício aqui. Vai ser utilizado só algum desses componentes. Então, só recapitulando aqui, eu tenho um cilindro de simplização com retorno por mola, um cilindro de duplação, aqui um atuador que é o rotativo, né? Então, não é um cilindro que vai o pistão para frente, sim como se fosse, ele é um motor hidráulico, né? Então, eu consigo fazer rotação de alguma coisa. Aqui eu tenho o meu conjunto bomba, filtro e tanque. Aqui eu tenho um sistema que regula a vazão, então, se eu tiver que o meu cilindro ele não passe com a velocidade tão alta, eu posso utilizar esse tipo de dispositivo. Aqui tem uma válvula, que é a válvula de 3 posições e 4 vias, com o centro fechado. Então, quando a válvula está no centro, o meu circuito está parado. Quando a válvula está aqui, ele vai numa direção, quando está aqui, vai no outro. Aqui eu tenho um tipo de sistema de acionamento, que é por alavanca, mas eu poderia ter botão, poderia ter por pé.
Aqui é uma válvula similar à anterior, então 3, 4 vias, só que essa daqui ela é atuada como solenoide. Aqui eu tenho uma válvula 2, 3 vias, então são 2 posições e são 3 vias. Aqui embaixo tem como é feita a representação da parte da válvula elétrica, né? E aqui tem um sistema de válvula elétrica também lá do meu circuito elétrico que é aberto. Então eu vou dar um tempo para vocês estarem resolvendo esse exercício aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar me perguntando. Beleza? Pode ser assim? Tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo, aham? Vai ter que usar só os desenhos que tá aí, só, né? Do lado Isso. esquerdo. Não são todos, né? Tu vai usar alguns dos elementos que está Tá, aqui. mas todos que tem que usar tá aí. Todos que tem que usar estão aqui. Aí, claro, né, tem as conexões, né? Então, para conectar a válvula até o cilindro, vai fazer lá, então, por exemplo, né, se eu desenhar uma válvula aqui, essa válvula ali e o cilindro aqui em cima, eu tenho que fazer a conexão dele lá na válvula, né? Aí a outra parte do cilindro conectado lá na válvula também. E aí tem o retorno, né? Então, aí eu vou ter a bomba, tal, vou ter lá um retorno representando um tanque. Então, eu acho que tem todos. Acho que só o que não tem aqui é o retorno no tanque, que a gente faz dessa forma assim, né? Ficou torto, né? Mas, enfim. Eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês estarem tentando fazer a resolução. Logo em seguida eu já faço a correção. Eu vou só fechar a minha câmera e meu microfone. Enquanto isso, eu vou pegar uma água e já volto aqui. Quem conseguiu fazer, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, estamos ouvindo. Estou desenrolando. Querem que eu dê mais um tempinho?
Bom, pessoal, vou fazer a resolução então. Vamos construir esse sistema. Então, o exercício já falou que a gente precisa de um cilindro hidráulico de dupla ação. Primeira parte do desenho é o cilindro hidráulico de dupla ação. Segunda parte do desenho, como eu recomendo vocês estarem construindo esse tipo de circuito quando é um circuito mais simples assim, que só tem um cilindro, né? Então, desenhei um cilindro, eu sei que eu vou precisar de uma bomba e um filtro e um tanque. Então, desenho a bomba, o filtro e o tanque. Então, se eu tivesse mais cilindros aqui, eu preciso desenhar só um sistema de bomba, filtro e tanque, mas eles têm que estar todos interligados, como vai ser um exercício mais para frente. Vou estar optando por utilizar essa válvula aqui. Então, essa é uma válvula 3, 4 vias. Por que eu optei em utilizar essa válvula? Porque o meu exercício falava que abertura total ou parcial da porta. Com esse tipo de válvula, eu consigo estar abrindo parcialmente a minha porta, porque eu vou lá, aciono a válvula e depois eu paro ela e meu circuito vai ficar completamente travado quando a válvula estiver aqui na metade. O acionamento por alavanca, não sei se ele pediu acionamento por alavanca, vamos ver. Não pedia, mas enfim, pode ser por alavanca, podia ter colocado um botão, podia ter feito como quisesse aqui. Então fica a critério de vocês. Tem que ser feitas as ligações e finalizou o meu circuito. Não sei se alguém conseguiu chegar na resposta, mas esse é esse circuito. Então, notem, quando a alavanca estiver para frente, o meu sistema, então, quando essa parte da válvula estiver aqui, meu sistema vai estar fazendo com que desça esse meu cilindro e a minha porta vai fechar. Se a minha porta chegou até a metade, eu quero parar, eu vou lá e puxo a válvula para essa posição. E com isso eu travo o meu sistema. Então vai ficar travado na metade do caminho, por exemplo. Se eu quiser abrir, eu puxo a minha válvula, o meu fluido hidráulico vai vir por esse outro caminho aqui, então vai estar esse lado da válvula aqui no meio, e vai empurrar o cilindro para trás, e vai puxar essa porta para cima. Alguém ficou com dúvida em relação a esse circuito? Esse circuito é um circuito bastante simples, então não tem válvula reguladora de vazão, não tem uma válvula de segurança no meu sistema hidráulico, não tem nada, é um circuito mais simples que pode ter. E é mais ou menos, a gente vai trazer mais alguns elementos, mas a gente não precisa aprofundar tanto assim também. Mas isso aqui é um circuito real que representa esse sistema aqui. Segundo exercício, então, automatizar o circuito do exercício anterior utilizando uma eletroválvula e um botão para abrir e outro para fechar a porta. Então, agora eu tenho dois botões diferentes, são elétricos esses botões, e quando eu aperto um botão, o meu sistema abre, quando eu aperto outro botão, o sistema fecha. De novo, aqui eu trouxe esse conjunto de componentes que vocês podem estar utilizando para estar montando esse sistema, e eu vou dar de novo mais alguns minutos para vocês estarem resolvendo. Lembrando que na prova é exatamente esse tipo de sistema que vai estar sendo cobrado para vocês. Então, vai ter lá alguns elementos e vocês precisam desenhar eles retinho, bonitinho, com a régua, para resolver as questões. Conseguiram, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Desenhei aqui, professor, mas nem sei se está certo, se faltou alguma coisa, se eu coloquei uma coisa que não devia, né?
Beleza, vou estar fazendo a correção, então. Da mesma forma, a gente vai começar com o cilindro, então o cilindro não mudou, continua sendo um cilindro de dupla ação. A bomba é a mesma bomba. E a nossa válvula, note, ela mudou, mas a única coisa que mudou na válvula é que agora ela é acionada por um solenoide. Então eu tenho um solenoide desenhado aqui e outro aqui. As conexões aqui são exatamente as mesmas. Então nada muda muito profundamente nesse sistema. Então, se eu sei fazer o sistema só hidráulico, o sistema eletrohidráulico vai só ter algumas questões a mais, que eu preciso fazer o desenho do circuito elétrico. Então, se vocês se recordam, na semana passada, eu estava explicando para vocês como que era feito o desenho do circuito elétrico. Então, a gente coloca a tensão de 24 volts na parte superior, tensão zero embaixo, e faz a conexão dos cabos, né? Onde aqui a gente representa um lado da válvula, então o lado A1, e aqui a gente está representando o outro lado da válvula, que é o outro lado A2. E eu tenho dois botões aqui, que é, quando eu estar pressionando esse botão aqui, eu vou estar com o meu lado A1 comutado, então meu cilindro vai estar avançando para frente. A partir do momento que eu pressiono o meu outro botão aqui, eu vou estar com o meu lado A2 comutado, então meu cilindro vai estar voltando para trás. Tu desenhou mais ou menos assim, Rodrigo? Tinha que ter desenhado esse segundo diagrama aí também, né? Isso, então aí quando desenha o sistema eletrohidráulico, é obrigado ter o sistema elétrico também desenhado, né? Tá, só desenhei o primeiro, aí tava certo, o primeiro diagrama. Eu vou dar aí um segundinho só para te copiar. Eu não sei se tem mais alguém fazendo, já copia também. Ô, professor, Diga. eu tava fazendo aqui, o desenho em si tava certo, só o diagrama da parte elétrica que eu não tinha feito. Uhum. Ô, professor, uma pergunta também. Essa válvula solenoide, ela tem regulagem? De pressão, alguma coisa assim? Talvez. Regulagem. Os desenhos que eu vi ali, elas não tinham. Mas tem algumas válvulas que têm regulagem de pressão, né? A pressão que é justamente uma válvula para regular a pressão, né? Ah, sim. Ou tu diz o solenoide em si? Não, a válvula solenoide, porque ontem nós teve problema com a válvula solenoide e ela tinha um parafuso de regulagem. Nós bateu cabeça para poder regular e depois que nós mexeu nesse parafuso, a válvula ela voltou a funcionar. Mas só que depois também ela deu problema de novo e teve que trocar. E tu sabe o que regulava esse parafuso, não? Então, professor, não sei, porque a gente mexeu nela lá, aí quando a gente veio embora, deu problema nela e o pessoal foi mexer lá de novo, né? Mas só que daí eu não sei como que foi. Se eles tiraram a válvula, se eles mexerem em alguma coisa. É interessante, eu confesso que não sei te responder se ela realmente tem uma regulagem da pressão ou alguma coisa do quanto ela avança ou ela recua, né? Talvez tenha ali um fim de curso, alguma coisa nesse sentido, né? Para que faça o ajuste fino dela, pode ser? Então, porque em si os desenhos que você está mostrando aqui, na parte elétrica na parte elétrica do sistema lá, é igualzinho, sabe? Até o desenho da válvula lá, que tem o negócio do solenoide, é igual. Aí só não tinha a parte da bomba e a parte do pistão, né? Esse desenho aqui era igual, né? Era igual. Aham. Mas só que daí, como lá mas só que é uma válvula do lado da outra. Ela não é acima de um lado uma da outra. Então, as válvulas, quando elas são compradas, né, na verdade, quando tu olha a válvula mesmo, ela tem um desenho que representa como ela funciona, né? Justamente esse circuito aqui. Porque isso aqui é universal, né? É como funciona, né? Mas é a mesma coisa. Ah, sim. Se tu quiser algum dia tirar uma foto e mostrar pra gente aqui, é sempre uma curiosidade. É um exemplo prático, né? É sempre interessante. Aham, a hora que eu tiver em campo lá, eu vou ver se eu tiro uma foto lá. Beleza. Pra mostrar como que é lá. Isso, manda no meu e-mail que eu apresento aqui na aula. Eu acho beleza. Beleza. Vamos pro próximo. Então, esse aqui é um pouco, como eu falei, né? A complexidade... Oi? Nada não, Bruce. A complexidade acaba aumentando ao longo aqui dos exercícios que eu estou passando para vocês. Peraí que não dá para ler essa parte aqui. Deixa eu só arrumar aqui.
Eu acabei colocando a figura e não vi. Ah, agora tá pra ver. Então, um guindaste hidráulico deverá movimentar uma carga sobre 3 eixos através do avanço e recuo de atuadores hidráulicos acionado por válvulas de alavanca com as 3 posições. Então, ele já falou que a válvula é uma válvula aquela do tipo 3 posições. Então, as válvulas que estão aqui de 3 posições, tem essa daqui e tem essa daqui. Como ele falou que é com a alavanca, então, muito provável que a gente vai estar utilizando essa válvula aqui. A lança 1, então aqui tem a lança 1, ó, do eixo 1, né? E a coluna, o eixo 2. Então a lança 1, o eixo 1 vai movimentar o eixo 1. Então essa lança aqui vai movimentar esse eixo, né, que vai rodar aqui, então vai ter a tendência de fazer com que isso aqui suba. E o eixo 2, a coluna vai movimentar a coluna. Então vai fazer com que essa coluna aqui se mova para trás ou para frente. Então, eu tenho um cilindro aqui e eu tenho o meu outro cilindro aqui. Então, vai mover isso aqui para cima e para baixo, que é o meu 1, e aqui está o meu 2. Vai fazer esse movimento aqui. São movimentados por atuadores hidráulicos de dupla ação. Então, já falou que os meus atuadores de dupla ação. Já a base, o eixo 3, é controlado por um oscilador hidráulico que deverá ter redução de fluxo para tornar o movimento mais suave. Então, aqui embaixo ele vai rotacionar. E se eu estou rotacionando, eu vou utilizar um tipo desse aqui, que é o meu oscilador hidráulico. Esse oscilador, como eu falei, né, eu posso utilizar para girar alguma coisa completamente ou só para estar girando, rotacionando esse guindaste aqui. Né? Só que, além disso, tem que lembrar que nesse oscilador, antes de eu ligar ele direto na minha válvula, eu vou ter que fazer uma redução do fluxo dele. Então, essa redução do fluxo serve para que, como às vezes a pressão do meu sistema é muito alta, e se eu fosse utilizar a pressão toda do sistema para estar rotacionando esse sistema, ele ia ter muita força, ele ia girar muito rápido. Então, essa carga aqui, inclusive com a velocidade de rotação, ela poderia até inclinar aqui, né? Isso poderia causar algum ferimento, podia machucar alguém, alguma coisa nesse sentido assim. Então, para que ele rotacione numa velocidade mais lenta, eu vou lá e vou colocar um redutor de fluxo antes da minha entrada no meu sistema que vai fazer antes do oscilador, né? Então, esse é o sistema para vocês estarem desenhando agora. Então, ele vai ter 2 cilindros e um oscilador, daí eu posso utilizar a mesma bomba para todos, e eu vou ter 3 válvulas de alavanca para estar fazendo a movimentação. Eu vou dar de novo aí um tempinho para vocês, vou marcar aqui no meu relógio, para vocês estarem resolvendo. Eita, professor, esse aí é complicado, hein? Ele parece complicado, mas na verdade ele não é, porque tu vai desenhar da mesma forma que a gente desenhou o anterior, né? Só que ao invés de ter só um cilindro, vai ter 3, né? Na verdade, vai ter 2 cilindros e vai ter um que é o de rotação lá, né? Eu tenho uma bomba, tenho 3 válvulas. Então, esse aqui não é eletrohidráulico, né? Ele é só hidráulico. Vamos dar um tempinho aí, vamos ver se vocês conseguem. E aí, logo em seguida, eu faço a resolução também.
Posso fazer a correção, pessoal? O redutor de fluxo é aquele abaixo da bomba? Aham. Esse daqui. O professor, só fiz desenho de um só até agora. Falta 2 ainda. Tá, vou dar mais um tempo então. Eu tô fazendo só um esboço aqui, eu não tô desenhando bonitinho, certinho, não, professor. Não, não tem problema. Mas quando for fazer, tipo, as atividades aí, eu faço certo. Não, tranquilo. Professor, quando for ter atividade, pode desenhar essas coisas no próprio computador? Atividade, sim. Eu acho que a prova eu preferia na mão. Mas vamos ver, a gente pode conversar, caso vocês queiram fazer no computador também. É que eu não sei como é que tu desenharia no computador, né? Usando o AutoCAD. Ah, não. Sim, aí tranquilo. AutoCAD vai bem. Vamos ver. É porque quando eu, por exemplo, fiz desde o curso técnico à graduação, todo mundo sempre cobrou na mão. A gente nunca pôde usar computador. Mas vamos vendo. A minha tá pronta aqui. Beleza, posso corrigir? Bom, já que ninguém se manifestou, vou partir para a correção então. Então, de novo, a gente começa pelos cilindros. Pelo menos eu começo, né? Vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Né? Então, eu sei que eu vou ter 2 cilindros, que é um vai ser, né? Eu já tenho aqui o número 1 e o 2, então um vai mexer essa haste para cima e para baixo, o outro vai mexer essa outra haste para trás e para frente, que é a 2, e o meu terceiro é aquele atuador ali, que é aqui chamado de oscilador desse exercício, né? Que eu vou poder estar rotacionando isso para um lado e para o outro. Então, desenhei esses 3 componentes primeiro. Agora é toda uma questão de eu fazer essas conexões com o meu, tanto com a minha bomba e filtro, quanto com as minhas válvulas. Então, bomba e filtro, uma bomba e filtro só para o meu sistema inteiro. Vou colocar as minhas 3 válvulas. Vou colocar 3 válvulas iguais nesse exercício aqui. Porque todos os meus atuadores eu tenho que parar ele na metade do caminho. Então, notem, esse sistema aqui não é um sistema que vai até o final ou volta até o final. Se eu colocasse uma válvula só de duplação, como essa válvula aqui, que eu estou mostrando, eu apertasse ela, o meu equipamento ia sempre até o fim do curso e depois voltaria até o fim do curso. Então não é isso que eu quero. Eu quero um equipamento que vai, para, volta, quanto eu precisar ajustar ali. Então, por isso, uma válvula 3, 4 vias. 3 posições, 4 vias. Vou fazer as minhas conexões hidráulicas. Então, note, da minha bomba sai todos os encanamentos. Peraí, faltou ali. Os meus encanamentos é o mesmo, né? Vai sair da bomba aqui e eles vão só se dividindo, porque a pressão antes da minha válvula no meu sistema é toda igual, né? Está alimentando as 3 válvulas. Vou fazer os meus retornos por tanque. Nesse exercício aqui, todos eles eu fiz de forma simplificada, então eu coloquei o retorno por tanque na própria válvula, mas a gente sabe que, na verdade, também existe aqui todo um sistema, né? Eu poderia ter colocado, por exemplo, um sistema que passasse, aqui assim a gente representa que está passando por cima daquele outro sistema, daquela linha ali. Então, poderia estar fazendo aqui um sistema desse tipo e tanto colocando só um tanque aqui embaixo. Também daria, é uma outra solução que dá para fazer, mas eu optei por colocar um tanque em cada válvula. Coloquei o acionamento das 3 válvulas por alavanca, então é uma alavanca manualmente que tu vai empurrar ela para frente ou para trás.
E coloquei a válvula redutora de pressão. Então, essa válvula aqui era importante para esse sistema que está oscilando, para fazer o controle da pressão. Então, com essa válvula, eu consigo... A pressão que está passando por essa válvula aqui, ela é menor. Então, eu tenho uma pressão menor. Então, de novo, né? Porque se eu apertasse a minha alavanca numa pressão muito alta, esse sistema ia rotacionar com muita força e muita velocidade. Eu não quero isso. Então, por isso tem a necessidade de ter essa válvula redutora de vazão, de pressão ali, né? Mais ou menos assim que vocês haviam desenhado, o Rodrigo? Não sei quem mais estava fazendo. Não, eu coloquei é redutor, né? Aham. Eu coloquei ele depois da válvula da alavanca lá. Na saída aqui, né? Ou aqui em cima? Aí. Ah, não tem problema, tu pode colocar aqui também. Pode? Deixa eu pensar, vai passar todo o fluxo pela válvula, pode colocar aqui em cima também. Então, é uma questão de design de layout, né? Não vejo problema em colocar aqui em cima. O meu também ficou na parte de cima. Não, tranquilo, porque daí tu tá limitando a pressão antes de entrar no redutor, é o que precisa, né? Mas que bom que vocês conseguiram fazer o exercício. Então, o último exercício da aula de hoje projete uma dobradeira de chapas de aço que devem funcionar com um sistema eletrohidráulico composto por 2 botões que, quando pressionados simultaneamente, fazem o sistema funcionar. De novo, aqui ficou ruim de ler, mas depois eu arrumo. Então, por que eu estou colocando 2 botões aqui? Então, eu preciso pressionar 2 botões. Então, esse daqui é um exemplo de uma máquina. Então, por exemplo, a pessoa pode talvez colocar a chapa de aço aqui e talvez segurar ela com uma mão, enquanto aperta o botão da outra mão para o meu cilindro baixar. E isso pode vir a provocar algum tipo de acidente na pessoa. Então, há necessidade, por exemplo, se esse fosse o caso, de colocar algum tipo de dispositivo aqui para estar segurando essa chapa melhor, por exemplo. E o operador, ele vai ter que apertar 2 botões, o botão A e o botão B. Um com a mão esquerda, um com a mão direita, 2 botões longe um do outro. Quando ele aperta os 2 botões, aí sim o meu cilindro vai lá, vai descer e vai fazer a conformação mecânica dessa chapa de metal. É isso aí, gente. Então, esse aqui é eletrohidráulico. Então, além do meu sistema hidráulico, eu preciso estar projetando meu sistema elétrico. E a força, note, a força é só para baixo. Eu só preciso forçar a minha chapa para baixo. O retorno, eu não preciso ter força. Então, já fica a dica aí para vocês. É um sistema bastante simples.
Deixa eu dar mais uma dica aqui, gente. Se vocês se recordarem, na última aula a gente falou que tinha um sistema OU e o meu sistema E. Esse aqui é do tipo sistema E. Eu preciso apertar o A e o B para que funcione o meu cilindro. Posso corrigir, gente? Pode, professor. Beleza. Então, de praxe, né? Vamos desenhar o cilindro. Dessa vez, como eu havia falado para vocês, eu coloquei um cilindro de simples ação. Ah, professor, eu preferi colocar um de dupla ação. Tudo bem, não tem problema, mas se a gente olhar aqui, como eu havia falado, né? Então eu só preciso fazer a força quando o meu cilindro está voltando. Depois que ele conformou a peça, ele pode retornar, não há necessidade de ele fazer esforço na volta. Eu desenhei minha bomba e uma válvula mais simples dessa vez. Porque quando, com solenoide, né? Então, porque quando eu aperto para essa válvula aí, meu cilindro tem que ir até o final. Eu não preciso parar ele no meio do caminho. Justamente porque eu seguro os dois botões, né? Uma vez que eu cheguei onde eu queria, eu solto os botões, o meu cilindro volta sozinho. Então, aqui está o retorno para o tanque, de novo. Então, como tem as duas botões, meu cilindro vai. Soltei os dois botões, ele vai voltar sozinho, a própria mola vai empurrar ele de volta. E o meu sistema elétrico... o meu sistema elétrico fica dessa forma aqui. Então, como é um E, eu preciso apertar o meu A e o meu B. Quando eu apertar o meu A e meu B, ok, o meu cilindro vai para frente. Se eu apertar só o A, note, aqui pelo diagrama elétrico, não vai fechar o meu sistema e ele não vai para frente. Se eu apertar só o B, também não. Eu preciso apertar os dois ao mesmo tempo para que eu faça o acionamento da minha válvula. Gente, alguém está com alguma dúvida? Era isso a aula de hoje. Foram esses 4 exercícios. Como eu falei, esse exercício com certeza vai cair em prova, né? Bem similar a esses daqui. Ninguém tem dúvida, gente? Na válvula lá, não tem que desenhar o retorno lá, né? Porque não vai água na parte da mola, né? Não vai. Na verdade, não. Essa válvula aqui não é água, né? É óleo, né? Mas não, o que empurra a válvula para frente é o óleo. O que puxa lá para trás é a mola. Então, para frente é o óleo. E para trás é a mola. É uma mola bem forte, tal. Por isso que a gente diz que é um cilindro de simples ação, porque eu só consigo encher a parte de trás dele de óleo e empurrar ele para frente. Quem puxa ele para trás não é o óleo, né? A própria mola, e a mola vai expulsar o óleo que está aqui atrás de volta para o meu sistema. Rafael, só uma pergunta. A questão dessa simbologia, tem ela na apostila lá? Eu me embananei um pouquinho só na questão das válvulas. Não tem apostila lá no Moodle, mas tem as aulas. Na aula passada e na aula anterior, tem todas as válvulas lá. Tem todos os tipos, na verdade, né? Aham. Por causa dos símbolos, se não prestar muita atenção na válvula simples e na dupla, você se perde um pouco. Exatamente. Exatamente. Se não prestar atenção, é muito fácil estar errando, né? Por isso tem que sempre imaginar a válvula, né?
porque né, a válvula ela faz a comutação dela, então para fazer o desenho e selecionar a válvula certa, tem que imaginar ela nos dois, comutada das duas formas no circuito, né, e daí ver o que acontece, né. Exato. Beleza, pessoal. Vocês podem estar colocando a presença de vocês ali no chat. Se alguém, eu vou interromper a gravação.